Essa frase não resume o enredo. Abre uma fresta. O que significa habitar um corpo treinado para a violência e, ao mesmo tempo, preservá-lo como território íntimo? Eve Macarro, na pele da bailarina que cresce no círculo sombrio de John Wick, é menos uma assassina que aprendeu passos letais e mais uma coreógrafa de si mesma. Cada gesto seu tem peso de memória. Quando ela pergunta a Wick como ela pode sair e começar a fazer o que John é conhecido por fazer, Eve ainda acredita que existe um começo, que há uma porta pela qual ela pode escolher entrar. John responde sem crueldade, mas com aquele olhar clínico de quem reconhece sintomas que o outro ainda tenta negar. Não existe começo, Eve. Você já atravessou, a queda já começou. 12 anos na Ruska, Roma, transformaram esse corpo em arquivo. A bailarina carrega nas articulações, nos músculos, na memória muscular, as marcas de um ensino que é simultaneamente técnico e moral. O corpo registra tudo. O toque de quem orientou, a cadência das ordens, os silêncios que educam mais que palavras. Pliés que ensinavam graciosidade, mas treinavam esquiva. Arabesques que alongavam a linha do corpo, mas preparavam o golpe fatal. As meninas órfãs entravam naquela academia acreditando que aprenderiam balé, e aprendiam. Mas o balé aqui era apenas a embalagem. Quando Eve dança na escuridão, o que vemos não é só a habilidade, é um mapa, onde feridas foram curadas com disciplina, onde traumas foram convertidos em precisão. Tem uma camada obscena na figura da bailarina assassina que vai além da violência. É a estética da violência que perturba. A Ruska Roma não quer apenas mulheres capazes de matar. Quer mulheres que matem com beleza, que transformem massacre em coreografia. O corpo feminino novamente disciplinado, só que agora com sangue na ponta da sapatilha. Dançar é, por definição, expor o corpo à observação. No universo de John Wick, onde visibilidade pode significar morte, essa exposição é subversiva. Ao dançar, Eve reclama algo que o treinamento visava apagar: a singularidade do gesto humano. A bailarina que dispara não o faz apenas para aniquilar um inimigo. Ela escreve um gesto que responde à violência com uma estética própria. O pai morto, a mãe morta, Eve sequestrada da vida comum e jogada numa máquina que tritura infâncias. Quando ela finalmente descobre quem matou sua família, quando finalmente tem um nome, um rosto, um alvo, pedem que ela espere. Há uma trégua, explicam. Relações políticas delicadas. A ordem precisa ser mantida. Mas Eve já cruzou um limite invisível. Gente que perde tudo descobre uma liberdade perversa. As regras que organizam o mundo dos vivos deixam de tocar quem já está morto por dentro. Aqui emerge a coreografia da vingança e seus limites éticos. Vingança é movimento circular. Repara uma ferida com outra ferida. No cinema, a beleza estética frequentemente seduz a plateia a admirar a perfeição técnica da violência. Eve executa movimentos de precisão impecável, e nessa beleza há uma pergunta incômoda. O que se perde quando a vingança vira performance? A resposta é existencial. Há uma erosão interna. Cada passo certeiro distancia a bailarina de modos de vida menos traumáticos. O culto opera diferente das outras organizações. Winston deixa claro: eles não matam por dinheiro ou estratégia. Matam por prazer, por cerimônia, por esporte. E aqui mora uma ironia que Eve não consegue enxergar. Ela foi moldada num sistema igualmente brutal, só que esse sistema tem organograma, hierarquia, protocolos. A violência institucionalizada sempre se veste de legitimidade. Mas trocar um carrasco profissional por um cultista fanático muda alguma coisa de verdade?
Quando Eve recebe o título de Kikimora, o teste final revela a natureza completa da armadilha. Ela precisa matar alguém da própria Ruska Roma. Um traidor, dizem. Mas o que importa não é quem ela mata, é o que o ato significa. Provar que a lealdade à instituição supera a humanidade. Eve passa, mata, ganha o título. Mas ganhar esse título é conquistar liberdade ou apenas assinar o contrato definitivo? Kikimora. O título vem da mitologia eslava. É um espírito doméstico, geralmente feminino. Vive na casa, mas ninguém vê. Trabalha nas sombras. Causa desordem sem ser detectado. Eve se torna exatamente isso, uma presença fantasmagórica. E mesmo no próprio filme dela, John Wick invade a narrativa com peso desproporcional. Ela é competente, atravessa hordas de inimigos, sobrevive a situações impossíveis, mas o filme não confia nela o suficiente para deixá-la terminar a própria história sozinha. John Wick reconhece nela o próprio reflexo. Ele também foi a pessoa moldada pela máquina. Também obedeceu até o ponto em que a obediência deixou de fazer sentido. Também tentou sair. Tentou várias vezes e nunca conseguiu. Quando ele diz "Looks like you already have", o tom não carrega incentivo, carrega lamento. Você já está caindo, Eve. Eu reconheço a trajetória. Eu já tracei ela toda. E não tem chão nessa queda. Wick é a profecia cumprida, a lenda viva, o Baba Yaga. Mas também o homem que carrega nos olhos a exaustão de quem não consegue parar, mesmo quando quer. Ele é o aviso que ninguém escuta, porque avisos só fazem sentido antes da queda. A diferença crucial. Eve ainda pode parar. John já atravessou centenas de corpos. Já perdeu tudo que podia perder. Eve ainda tem, talvez precariamente, uma chance de escolher outro caminho. Mas quando ela desce aos túneis escuros de Hallstatt, carregando um lança-chamas, queimando cultistas na escuridão como quem limpa a praga, ela se transforma exatamente naquilo que a destruiu. Uma figura de pesadelo emergindo das sombras. Fogo, escuridão, aniquilação. O lança-chamas carrega simbolismo difícil de ignorar. Fogo purifica, diz a tradição. Mas fogo também devora indiscriminadamente. Quando John explode o tanque de combustível para salvar Eve das próprias chamas, talvez esteja realizando um resgate mais profundo, impedindo que ela se consuma totalmente naquele incêndio que ela mesma acendeu. O filme tem autoconsciência. As sequências de ação são coreografadas com a mesma precisão métrica que Eve ensaiou durante anos na academia. Cada disparo obedece uma contagem interna. Cada golpe segue o ritmo de uma música que só ela ouve. Eve luta como dança, porque para ela essas duas coisas já se fundiram completamente. O corpo que aprendeu Grande Jeté é o mesmo corpo que aprendeu a matar. A disciplina não mudou, só mudou o resultado final. A imagem da bailarina exposta à chuva, ao fogo, ao confronto físico traz um insight inesperado. A vulnerabilidade não é fraqueza, é condição de potência. Ao expor seu corpo às intempéries, Eve reivindica a capacidade de sentir como ferramenta de julgamento e ação. Quando a bailarina troca a máscara pelo rosto molhado de chuva, temos um gesto filosófico, a escolha entre ser ideia e ser carne. A máscara universaliza, o rosto particulariza. É um movimento ético radical. Preferir a vulnerabilidade da face reconhecível à segurança da invisibilidade. A tragédia de Eve não se resume à violência que ela sofreu. É a violência que ela abraçou. Ela tinha outras opções, teoricamente disponíveis. Podia ter fugido, tentado construir vida em outro lugar, mas ela escolhe permanecer. Quer processar tudo. Só que processar dentro desse sistema significa apenas alimentar o motor.
significa aceitar que a única linguagem válida é a linguagem da violência. A pergunta que o filme levanta, mas não responde: é possível destruir uma estrutura de opressão usando as ferramentas que essa estrutura te deu? Eve foi treinada para matar. Usa esse treinamento para vingar sua família. Mas ao fazer isso, ela não desmonta nada, apenas perpetua. Vira mais uma engrenagem funcionando exatamente como foi projetada para funcionar. John entende isso melhor que ninguém. Por isso, ele hesita quando Eve pede ajuda. Por isso, ele tenta plantar alguma semente de dúvida. Mas já passou o momento. Eve já comprou a narrativa completa. Já acredita que honrar o pai significa matar quem o matou. Mas liberdade não se conquista usando as mesmas correntes que te prenderam. Você apenas troca de algema. Eve tem algo que falta na maioria dos personagens desse universo: fragilidade visível. Ela chora, treme, sente medo de forma que John Wick parece ter esquecido como sentir. Ana de Armas traz uma vulnerabilidade que coexiste com a brutalidade sem anular nenhuma das duas. Eve não quer virar lenda. Ela só quer entender o que aconteceu com ela. E aqui reside a ética do espectador. Assistir a uma cena como a dela exige autoexame. Somos seduzidos pela eficácia, pela beleza do movimento. Somos convidados a justificar o golpe estético com a narrativa justa da vingança. Mas a reflexão madura é questionar esse fascínio. O que me move ao aplaudir? A obra funciona como espelho moral. Nos força a ver onde nossos julgamentos morais cedem ao deleite estético. No final, Eve se registra oficialmente no Continental. Aceita fazer parte daquele ecossistema. Ela perdeu tudo. Virou arma, executou vingança, cumpriu a missão. E agora está sozinha numa torre de conquistas vazias. A satisfação dura alguns segundos. A dor permanece para sempre. Violência não cura trauma. Apenas multiplica trauma e distribui para mais pessoas. Talvez o filme esteja dizendo algo simples, mas inevitável. Não existem heróis no universo John Wick. Só existem sobreviventes exaustos dançando uma coreografia de morte que nunca termina. Eve queria ser livre. Mas liberdade nesse mundo é apenas outro nome para a solidão absoluta de quem já não tem mais nada a perder. A dança de Eve afirma que a transformação ética começa por pequenas escolhas cotidianas, pela decisão de responder em silêncio, de dançar quando poderiam pedir que você se mova como uma arma. O mérito do filme não está apenas em coreografar violência, está em mostrar que, mesmo quando treinados para anular a vida, os corpos sempre carregam uma possibilidade de reinvenção. Eles a ensinaram a dançar com o perigo. Ela aprendeu a responder em silêncio. Eve personifica a complexidade do sujeito pós-trauma que recusa a mera repetição para compor algo que lhe pertença. Sua dança é resistência, linguagem, arquivo e risco. A autonomia humana passa pelo reconhecimento de si, pela coragem de preferir a face, a memória e a dança própria. Ela conseguiu tudo o que queria, e nada disso devolveu o que perdeu.